Fala aí, pessoas! Bom dia, boa tarde, boa noite. Johnny na área para mais um vídeo. Galera, antes de tudo, se inscreve, deixa o seu like, ativa o sininho para não perder as notificações. O sininho é muito importante. Através dele você vai receber meus vídeos em primeira mão, quando eu mandar um vídeo para o YouTube, tá certo? Então dá essa moral aí, dá essa força, porque dá trabalho para fazer, ok? Então vamos lá, conteúdo top. Hoje eu venho trazer para você um assunto importantíssimo. Eu venho falar sobre timidez. Então você é uma pessoa tímida. Você imagina se Silvio Santos fosse tímido, ele teria chegado onde chegou? Lembrando que ele era um camelô, né? Então vamos lá, você é uma pessoa que fala para dentro. Quando você fala, as pessoas ficam perguntando: o que foi que você disse? Não entendi, não ouvi. Fala de novo, repete para mim, por favor. Então por quê? Por conta da timidez. Então às vezes a gente fica, sabe, acanhado, e esse espírito ele não agradou a Deus. Mais à frente eu vou te mostrar na Bíblia. Então vamos lá. Então às vezes você fala baixo demais, isso te atrapalha. Então hoje eu vou te ensinar a se impor. Como que você se impõe diante das pessoas, tá certo? Então vamos lá, você vai aprender hoje a falar com autoridade. Fazer a sua voz ser ouvida, tá certo? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Galera, é o seguinte, a timidez, ela tem muito a ver também com o medo. Ela vem acompanhada de medo. Então é o medo da rejeição, é o medo de não ser amado, é o medo de ser rejeitado, é o medo de não ser aceito pelas pessoas, é o medo de a sua opinião, o que o outro vai pensar sobre a sua opinião. Então ela vem acompanhada de vários fatores assim. A timidez ela vem acompanhada pelo medo, ela vem acompanhada da insegurança, que às vezes você fica até meio inseguro, sabe? Então, vamos lá. O que mais eu tenho a dizer? Você já ouviu falar na Bíblia? Agora vamos falar o livro de Juízes, capítulo 7, Gideão e os 300 valentes. Alguém já ouviu falar sobre isso? Então vamos lá. Gideão e os 300 valentes. Essa parte da Bíblia inspirou até o filme 300, que é um filme sobre os espartanos, né? É um exército de 300 homens, né? Então Gideão na Bíblia, Juízes capítulo 7, Gideão, ele é um exército de 300 homens, resumidamente, é um exército de 300 homens que derrotou um exército de 135 mil homens. Como foi isso? Primeira coisa, através de Deus. Deus fez ele ganhar essa guerra. Então, como foi essa guerra? Foi assim, tinha 135 mil homens no exército midianita, que é o exército do povo de Midian, tá certo? E Gideão era do povo de Deus. Gideão, o seu exército tinha 32 mil homens. Então repare bem, 32 mil homens contra 135 mil. A conta não fecha, a matemática não bate, não tem como, mas para Deus nada é impossível. Então vamos lá. Certa vez, Deus chegou para Gideão e falou: Gideão, desses 32 mil homens, eu quero que você tire do meio do povo os que têm medo, repare bem, os que têm medo e os que são tímidos. Por que Deus pediu para que tirasse os que têm medo e os que são tímidos? Então, primeira coisa, os que têm medo. A pessoa, quando ela é medrosa, quando ela não tem coragem, além dela ter medo, aquele medo não faz com que ela faça mal só para ela, mas para o próximo também. Porque ele não tem medo, então ele vai para a guerra com medo. Então, na hora do confronto, ele vai ser covarde, ele vai se acovardar, ele vai correr, ele vai se amedrontar. E além disso, ele ainda vai acovardar os outros. Então, olha para você ver como é que é. Então, além dele ter medo, ele ainda amedronta os outros que têm coragem. Então, é uma coisa bem complexa. E a questão da timidez. Por quê? Aquele que é tímido, na maioria das vezes, ele não tem confiança em si próprio. Ele tem algo que ainda está travado, ainda está bloqueado, que ele ainda não liberou, não pôs para fora. Então, nessa, ele fica meio inseguro, Então, imagina numa guerra, não tem tempo para você ter medo, para você ficar inseguro. É matar ou morrer, é assim que funciona. Então, a timidez é um espírito que não agradou a Deus.
não agradou a Deus, tá certo? Então nessa parte de Gideão eu já expliquei bem para você ter uma noção. Continuando, para você entender como foi essa parte de Gideão. Gideão, então, nessa que Deus pediu para que saia os medrosos e os tímidos, então saiu 22 mil homens. Olha quanta gente tinha medo. De 32 mil, 22 mil tinha medo e era tímido. Então eles saíram do povo, ficou 10 mil. Então Gideão falou, nossa, como que já tinha pouca gente? Deus ainda me pede para tirar os medrosos e os tímidos. Agora ficou 10 mil homens. Como que 10 mil eu vou confrontar um exército de 135 mil homens? A matemática não fecha, não tem como. Mas Deus falou, calma que você vai vencer, mas é eu que vou te dar a vitória, não é você. Você não vai vencer sozinho. O Deus de Israel está contigo. Então repare bem, nessa, Deus ainda pegou e falou, ó, eu quero que você leve os homens ao ribeirão, eles vão tomar água. Quando eles tomar água, você repara como eles vão fazer e depois a gente conversa de novo. Chegou lá, alguns se ajoelharam e tomaram água assim lambendo. Outros traziam água com a mão, bebiam e aqui ó, atento. Então esses que bebiam assim, esses traziam a água até eles. Então Deus falou, ó, esses vão ficar. Esses eram 300 homens. O restante, que é o que se ajoelhou, que bebeu água lambendo do próprio rio, então esse daí, Deus falou, ó, esses daí vão embora. Porque esses é os que se ajoelham diante das dificuldades. Esses é aqueles que, quando vê o perigo, eles se ajoelham. Eles, sabe? Então, já os outros não. Os outros estão ali, ó, esperto, sabe? Desperto e acompanhando o que está acontecendo. Então, esses eram 300 homens. Então, esses 300 venceram os midianitas, que eram 135 mil homens. Ah, mas como foi isso? Entra lá na Bíblia, livro de Juízes, capítulo 7, você vai ver a história completa como foi. Então foi um milagre de Deus mesmo. E eu não vou contar a história inteira, porque senão o vídeo aqui vai ficar muito prolongado, tá certo? Então o que eu tenho para te dizer hoje é isso. Você que tem timidez, pegue e faça o contrário. Qual que é o contrário da timidez? Coragem. Então seja uma pessoa de coragem. Não tenha medo do que os outros vão pensar, do que você vai falar, do que você vai fazer. Haja com coragem, haja com firmeza, com postura, sabe? No termo mais brasileiro, seja cara de pau, sabe? É assim que você chega em algum lugar, é assim que você vai alcançar algo grande na sua vida. Enquanto você tiver com esse espírito de timidez, as coisas de Deus não vão se manifestar na sua vida, porque Deus, o espírito que Ele traz pra gente é de coragem, tá certo? Galera, fico por aqui, o vídeo de hoje é sobre isso e até a próxima. Tchau, muito obrigado.